Depois do lançamento do ChatGPT-5, milhões de usuários relataram obter resultados piores, mesmo sem terem mudado a forma como fazem seus prompts. Mas esse é exatamente o problema. Para deixar claro, o ChatGPT-5 é um modelo mais poderoso, então os mesmos prompts deveriam funcionar melhor, não pior. Mas 95% dos usuários não sabem que a OpenAI fez uma mudança fundamental na arquitetura do GPT-5, o que significa que nossas técnicas antigas de prompt agora têm um desempenho pior no novo modelo. Passei um mês testando o GPT-5 com o guia oficial da OpenAI e descobri 5 dicas simples que melhoram drasticamente nossos resultados. Vamos começar. Primeiro, vamos cobrir rapidamente as duas maiores mudanças do GPT-5 para dar um contexto importante. Atualização número 1, consolidação dos modelos. Antes, os usuários Plus tinham acesso a todos esses modelos diferentes. Agora são apenas 3 GPT-5, GPT-5 Thinking Mini e GPT-5 Thinking. À primeira vista, isso é ótimo. Menos opções deveria significar uma experiência de usuário melhor, certo? Mas o problema é que, por causa dessa consolidação, a OpenAI teve que adicionar um roteador invisível que escolhe qual modelo vai lidar com o seu pedido. É como ligar para o atendimento ao cliente. Você explica seu problema uma vez, e teoricamente eles deveriam te encaminhar para o setor certo. Só que, no caso do ChatGPT-5, o roteador não funciona muito bem. Em termos simples, se você só digitar um prompt e apertar Enter como antes, às vezes você acaba usando os melhores modelos e às vezes os piores. E como os modelos mais poderosos são mais caros de rodar, na verdade é do interesse da OpenAI deixar você usar a opção mais rápida, mas mais burra, sempre que possível. Atualização número 2, o GPT-5 está muito melhor em seguir instruções. De novo, isso parece ótimo, mas na verdade é uma faca de dois gumes. Veja, a OpenAI treinou o GPT-5 especificamente pensando em agentes de inteligência artificial, e agentes de inteligência artificial precisam ser muito bons em seguir instruções. Por exemplo, se você disser para um agente inserir uma nova linha em uma planilha específica, não pode haver erro. Então, a boa notícia é que o GPT-5 agora segue nossos prompts com extrema precisão. A má notícia é, diferente dos modelos anteriores, ele é pior em adivinhar quando nossos prompts são vagos e mal formulados. Se continuarmos usando nossas técnicas de prompt, teremos resultados piores. 5 dicas para resolver, da mais fácil à mais difícil. Começando com a dica número 1, frases de incentivo para o roteador, esforço baixo. Basicamente, ao adicionar apenas 4 palavras ao final dos nossos prompts, pense bem sobre isso, conseguimos forçar o roteador invisível que mencionei antes a selecionar um modelo de raciocínio mais avançado. Perguntei ao ChatGPT a mesma coisa 2 vezes, quais prós e contras de colocar meu dinheiro em um fundo de índice de baixo custo versus uma conta do mercado monetário? Primeiro, sem a frase de incentivo, e depois com a frase de incentivo. Comparando as respostas, você vai notar algumas diferenças importantes. Primeiro, você vai perceber que um raciocínio mais profundo foi ativado quando aparecer esse indicador de pensamento, mostrando que o ChatGPT refletiu por um tempo determinado. Segundo, e isso é extremamente sutil e importante, a resposta com raciocínio mais profundo quase sempre vai incluir efeitos de segunda ordem que a gente nem tinha considerado. Neste exemplo, o GPT-5 deu uma resposta muito melhor com mais tempo para pensar. Logo de cara, ele me explica o que é cada um, mostra os prós e contras de forma rápida e, o mais importante, como escolher entre os dois, certo? Nada disso estava realmente disponível na resposta original. Então, como regra geral, sempre peça por mais raciocínio em tarefas de alto risco, onde ignorar efeitos de segunda ordem pode realmente te prejudicar. Dica de especialista: eu descobri 3 frases que ativam de forma confiável um raciocínio mais profundo. Pense bastante sobre isso. Pense profundamente sobre isso e pense com cuidado, em contraste com "isso é crítico e isso é muito importante", frases que outras pessoas mencionaram, mas que não funcionaram nos meus testes. E eu acho que o motivo é porque o GPT-5 segue as instruções ao pé da letra, certo? A palavra importante é vaga, enquanto o pense bastante é muito explícita. Dica de especialista número 2, usuários Plus com acesso ao modelo de raciocínio ainda vão se beneficiar dessa dica, embora os usuários gratuitos verão as maiores melhorias. Uma observação rápida: se você realmente quer dominar essas técnicas, eu recomendo fortemente dar uma olhada no playbook gratuito da HubSpot sobre engenharia de prompts. Está cheio de técnicas atemporais que complementam as dicas de hoje. Por exemplo, eu adoro o foco deles em construir sistemas e não apenas prompts isolados, porque nenhum prompt sozinho vai te levar do 0 ao 100, mas encadear vários prompts em um fluxo de trabalho vai.
Por exemplo, se o objetivo é realmente categorizar o feedback dos clientes, você primeiro faz a inteligência artificial analisar exemplos anteriores para extrair os padrões, depois testa esses padrões em um pequeno lote para verificar a precisão, e só depois dessa validação você libera para o conjunto de dados completo. Se você quiser aprender mais estratégias práticas, vou deixar um link para o playbook gratuito aqui embaixo. Obrigado, HubSpot, mais uma vez por patrocinar uma parte deste vídeo. Indo para a dica número 2, controle de verbosidade, esforço baixo. Voltando ao roteador invisível do ChatGPT, além de determinar a profundidade do raciocínio, ele também tem uma configuração separada de verbosidade que controla o tamanho da resposta. Simplificando, podemos direcionar o roteador para um raciocínio mais profundo, usar frases específicas para controlar o quão longas ou curtas as respostas do GPT-5. Após muitos testes, encontrei 3 frases poderosas no dia a dia. Primeiro, respostas com baixa verbosidade funcionam melhor quando precisamos das informações essenciais. Por exemplo, pedi ao ChatGPT para redigir uma mensagem no Slack com uma atualização para o nosso CMO, sem uma frase de controle. A resposta até que está boa, mas longa demais para uma mensagem de Slack para um executivo de alto escalão. Mas quando acrescentei, me dê o resumo em até 100 palavras, use Markdown para clareza e estrutura, o resultado ficou muito melhor. Seguindo em frente, uma verbosidade média funciona melhor quando precisamos dos principais pontos e também de contexto. Por exemplo, preciso explicar em uma reunião de equipe por que as taxas de clique caíram mesmo com as taxas de conversão subindo 30%. A equipe precisa de mais do que apenas os números, eles precisam entender o que está acontecendo e o que fazer a respeito. A frase "busque uma explicação concisa de 3 a 5 parágrafos" traz detalhes suficientes sem perder a atenção de ninguém. Por fim, respostas com alta verbosidade são ótimas para documentos completos, como briefings de projetos, resumos de pesquisas ou materiais de referência para várias equipes. Por exemplo, pedi ao ChatGPT para gerar um briefing de projeto para o início de um time interno. O projeto é uma reformulação completa da estratégia inexistente de inteligência artificial da Apple. E aqui vai uma frase-chave: forneça uma análise abrangente e detalhada, de 600 a 800 palavras. A contagem de palavras é opcional, mas achei que o GPT-5 lida com contagens específicas de palavras muito melhor do que os modelos anteriores. Vou deixar as 3 frases reutilizáveis aqui embaixo para você copiarem. Se você assistiu ao meu vídeo de hábitos de inteligência artificial, também sabe que pode adicioná-las ao seu app de expansão de texto para facilitar o acesso. Agora, vamos elevar o nível com nossa primeira dica de esforço médio. 95% dos usuários não sabem que a OpenAI tem uma ferramenta oficial de otimização de prompts que reescreve nossos prompts para GPT-5. Veja como funciona. Colei um prompt criado para me ajudar a me preparar para minha próxima avaliação de desempenho. Clique em otimizar, espere 1 minuto ou mais e você poderá limpar isso. E não só recebo um prompt otimizado, mas também posso clicar aqui para revisar a lógica por trás de cada alteração, o que me ensina a escrever melhores prompts do GPT-5. Depois de executar centenas de prompts por meio desta ferramenta, percebi que ela faz 3 melhorias consistentes. Primeiro, ele acrescenta estrutura. Se o prompt original for apenas um monte de texto, o otimizador o divide em seções logicamente distintas. Segundo, elimina a imprecisão. Por exemplo, o motivo da mudança aqui foi explicitamente declarado, todos os argumentos devem ser baseados nas conquistas fornecidas. Terceiro, ele adiciona tratamento de erros. Quando seu prompt tem contradições ou informações ausentes, o otimizador adiciona lembretes para solicitar esclarecimentos. Essa é uma dica de esforço médio porque você precisa criar uma conta de desenvolvedor separada na OpenAI, diferente da sua conta do ChatGPT, e também precisa adicionar um método de pagamento. Mas não se preocupe, eu tenho uma solução gratuita que funciona tão bem quanto. Tudo o que você precisa é usar este metaprompt com o ChatGPT. Você é um engenheiro de prompts especialista em criar prompts, especialmente. Mude para o ChatGPT-5. Sua tarefa é melhorar meu prompt. Aqui está o inicial. Colhe seu prompt. Isso funciona bem porque, segundo a OpenAI, o GPT-5 é bom em criticar e aprimorar instruções, e esse é um tema que veremos mais pra frente. Dica: adicione este metaprompt ao seu aplicativo de expansão de texto para acessá-lo. Então, você tem a ferramenta de otimização de prompts da OpenAI de graça. Aliás, tem um kit de ferramentas de inteligência artificial gratuito. Vou deixar um link para isso aqui embaixo. Dica número 4.
Crie um sanduíche de XML. Esforço médio. Se você acabar usando o metaprompt que acabei de mostrar, vai perceber que às vezes o prompt otimizado vem com esses colchetes angulares estranhos envolvendo diferentes seções do texto. Esses são chamados de tags XML e a própria OpenAI recomenda organizar suas instruções dessa forma. Voltando um pouco, se você já digitou algo como contexto, aqui está o pano de fundo, tarefa, faça isso. Então você já está familiarizado com o conceito de estruturar seus prompts. Mas com a precisão cirúrgica do GPT-5 em seguir instruções, essa estrutura agora é fundamental. Pense nas tags XML como caixas rotuladas. Em vez de jogar tudo em um parágrafo só e torcer para que o GPT-5 entenda, você está rotulando explicitamente cada componente. Isto é informação de contexto. Esta é a tarefa. Este é o formato de saída. Por exemplo, em vez de dizer, me ajude a me preparar para uma entrevista de gerente de produto, aqui estão todas as informações de contexto e depois despejar um texto enorme. Deveríamos fazer algo assim. A tarefa é, haja como um gerente de contratação e, com base no meu currículo e na descrição do cargo, me faça 3 perguntas que provavelmente eu enfrentaria, certo? E aí, aqui, eu só vou colar meu currículo e, em descrição do cargo, vou simplesmente colar a descrição da vaga. A qualidade do resultado melhora drasticamente porque, no fim das contas, um prompt bem estruturado ajuda o ChatGPT-5 a compreender melhor a tarefa, o que leva a um resultado melhor. Dica de especialista: salve um modelo no seu expansor de texto com os padrões para não precisar digitar tudo de novo toda vez. Por exemplo, no meu caso, eu coloco um tom de voz amigável e conversacional na tag de tom. Dica de especialista número 2, essa estrutura funciona especialmente bem para instruções personalizadas em GPTs customizados e projetos no ChatGPT. E como esses são casos de uso recorrentes, vale a pena investir tempo para criar o sanduíche de XML. Indo para a nossa dica final, o ciclo da perfeição. Esforço alto. Lembra como o GPT-5 é ótimo em criticar a si mesmo? Pois é, a OpenAI realmente recomenda que a gente aproveite isso. Na prática, isso significa que, em vez de aceitar a primeira resposta do GPT-5 e pedir melhorias manualmente, você já diz para ele criar sua própria definição de excelência, avaliar o próprio trabalho e continuar iterando internamente até alcançar o melhor resultado. Imagine ter um designer que avalia o próprio rascunho inicial usando uma lista de critérios de qualidade, decide que ficou só 5 de 10, refaz o design, mas a segunda versão ainda é só 7 de 10, e ele continua até chegar a 10 de 10. É basicamente isso que estamos fazendo o GPT-5 fazer. 2 exemplos para ilustrar como isso funciona. Exemplo 1. Escreva um relatório de análise de mercado sobre a indústria de inteligência artificial corporativa. Antes de começar, desenvolva uma rubrica interna para definir o que é um relatório de análise de mercado de nível mundial. Itere e refine o rascunho até que atinja a pontuação máxima de acordo com rubrica. Exemplo 2. Elabore um esboço para apresentação de QBR, revisão trimestral de negócios. Antes de começar, crie uma rubrica interna com 5 critérios para um QBR perfeito. Depois, use essa rubrica para iterar o esboço até que sua resposta atinja 10 de 10. Dica: não se preocupe, não precisa escrever instruções de iteração. Tem um loop de perfeição para colar no prompt. Agora, a questão é quando usar isso em vez de outras dicas. A regra é que o loop de perfeição funciona melhor para tarefas complexas, como criar documentos finalizados ou escrever código pronto para produção. As dicas que mostrei hoje não são mutuamente exclusivas. Elas podem ser combinadas. Você pode usar frases de sugestão com controle de verbosidade, com sanduíches de XML, com o loop de perfeição. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Se você gostou dessas dicas, talvez queira conferir meu mergulho profundo sobre quando usar cada recurso do ChatGPT. Vejo vocês no próximo vídeo. Enquanto isso, tudo de bom para vocês!